Estamos de volta para o quarto e último bloco da sabatina com o candidato a deputado federal Marco Aurélio Biali, do PSB. Como nas sabatinas anteriores, neste quarto bloco nós iremos a 15 minutos. Chegando aos 13 minutos deste bloco, eu vou dizer ao candidato que o tempo dele acabou e ele tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Edson Andes. Candidato, finalizamos o bloco anterior falando sobre reforma tributária e o tema continua neste bloco final. O seu candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Scaff, defendeu neste mesmo auditório o fim da guerra fiscal e prometeu usar sua influência como governador, caso eleito, para pressionar o Congresso Nacional pela reforma tributária. O senhor é deputado federal há 4 anos. Por que esta reforma ainda não aconteceu? De fato, não houve vontade política e houve um erro admitido publicamente pelo Sandro Mabel, o relator da reforma política, que quando aprovado na comissão, a comissão aprovou a reforma, era para ser votado no plenário. O deputado Arlindo Quinarha, presidente então naquele momento da Câmara dos Deputados, pensava ele que havia outros e mais emergentes projetos a serem votados, pediu que talvez fosse adiado para o ano seguinte. Foi feito um acordo com a oposição que concordou em deixar para o ano seguinte e que seria o primeiro tema a ser votado no ano seguinte. O que acontece é que quando nós voltamos ao trabalho, a oposição entrou em obstrução e nada mais caminhou como deveria ser. Então, houve um erro estratégico e houve uma falta de vontade política real para que isso acontecesse. Candidato, o presidente Lula disse recentemente que a carga tributária brasileira é adequada para suportar as necessidades de crescimento do Estado. O senhor concorda? Não. Eu penso que com a medida que está melhorando a arrecadação e está ficando melhor esse estado fiscal, nós podemos diminuir sim o tributo, porque o que nós temos hoje é muita gente fora da contribuição de impostos e outras contribuições do governo. Na medida que a economia informal no Brasil é avaliada em 30%, nós, pessoalmente, acreditamos que em alguns setores chega a 50%. Então, se isso entrar no mercado, você pode diminuir os impostos na mesma proporção. Candidato, o que o senhor acha de projetos como Ficha Limpa, que barra o acesso de candidatos condenados à disputa de cargos eletivos? Acho fundamental. O Brasil precisa melhorar. Eu penso até que deveria ter um projeto que também impedisse quem entra para disputar uma eleição simplesmente com o intuito de se autopromover ou então de fazer galhofa da população. O senhor votou contra o projeto? O senhor votou contra ou a favor do projeto? Votei a favor. Os candidatos a deputado federal, já sabatinados aqui pelo GCN, disseram que resolveram entrar na disputa pois não estão contentes com a representatividade política de Franca na Câmara Federal. Ou seja, indiretamente criticaram a sua atuação. Gilson Pelizaro, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa, chegou a dizer, inclusive, que seria o deputado 2 em 1, ajudaria a Franca em São Paulo e em Brasília, insinuando que o senhor é pouco eficiente. O senhor acredita que tenha cometido alguma falha como deputado? Bom, antes de responder a você, Edson, me permita concluir aqui para o Júnior e lembrá-lo de que eu tinha, mesmo antes do projeto Ficha Limpa, eu tinha um projeto que já determinava que todos os candidatos a cargos eletivos, em todos os níveis, que tivesse processo, que esse processo fosse julgado antes da efetivação da sua candidatura, para que, uma vez condenado, ele já não pudesse participar, fosse concluído. Porque já antes do projeto Ficha Limpa havia essa possibilidade de... Está em tramitação esse projeto ainda? Esse projeto foi anexado ao projeto Ficha Limpa. Então ele acompanhou o projeto Ficha Limpa. Agora, em relação às críticas dos demais candidatos ao trabalho do senhor. As críticas dos demais candidatos. Bom, eu penso que eles deviam estar mal informados. Eu acredito mesmo que a maioria deles são mal informados na essência. Eu diria até que se eu perguntasse a eles quais são os projetos que eu tenho tramitando, quais os papéis que eu desempenhei na Câmara, como, por exemplo, quais CPIs eu participei, eles não soubessem citar nenhuma delas. Por isso que tem uma avaliação inadequada do meu mandato. Aqueles que acompanharam, que viram como eu trabalhei, principalmente os órgãos especializados, me disseram que eu fui uma grande surpresa. Vou citar o prefeito Cine de Franco da Rocha, que foi textual, quando disse: Biali, você me surpreendeu, o seu trabalho está muito melhor do que eu pensava que ele poderia ser. E encontro outras pessoas que também dizem, olha,
Biali, não votei em você, mas agora, vendo o trabalho que você realizou, o número de vezes que você aparece na Voz do Brasil, o número de vezes que você tem participação na TV Câmara, o número de vezes que você participa nos jornais locais e nas rádios locais, falando dos seus pontos de vista, dos trabalhos que você está fazendo, e as pessoas que você trouxe para Franca, foi um trabalho magnífico. Não houve aqui em Franca nenhum outro deputado que tenha feito semelhantemente isso nos últimos tempos. Isso me dava sempre prazer e é sempre bom ouvir esses elogios. Agora, ter as críticas, naturalmente eu tenho falhas, eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, era Qual foi a maior falha do senhor como deputado? Minha maior falha foi mandar emendas que não puderam ser viabilizadas. Então, eu perdi o recurso porque para onde eu mandei, eles não conseguiram viabilizar essas emendas. O que o senhor pretende fazer diferente agora no segundo mandato, caso seja eleito? Primeiro, eu tenho a experiência de saber para onde mandar essas emendas e como elas serem viabilizadas. Corrijo isso. Segundo, eu quero ter uma participação maior. Eu até vou propor ao grupo GCN que tenha frequentemente esse tipo de sabatina, para a gente ir avaliando o mandato ao longo do tempo, porque é muito interessante isso. Se eu pegasse só os projetos desse ano e fosse falar sobre eles, provavelmente surpreenderia a maioria da população de Franca, que não tem interesse pela política como uma forma geral. Por isso que os grupos de comunicação têm uma atenção para a política fora da época eleitoral menor. Então, nós temos que fazer esse processo educativo contínuo e de demonstração do trabalho realizado. Eu sou até a favor de que se poderia ter o chamado recall político, que o político que não estivesse fazendo um bom desempenho pudesse ser trocado. Candidato, no Brasil, um dos movimentos sociais de maior repercussão nacional é o do Sem Terra, normalmente envolvendo invasões e ocupações do que eles alegam ser áreas improdutivas. O senhor apoia esses movimentos e qual a sua opinião sobre a reforma agrária? Não, a minha opinião é o seguinte: hoje você tem que cumprir a lei. Lei não pode ser atropelada. E se você tem uma terra que é produtiva, jamais pode ser invadida ou ser desapropriada. Não vejo como uma forma de se fazer crescer o país se voltarmos à agricultura primária que havia há anos anteriores. Hoje a agricultura é mecanizada, ela é trabalhada num contexto muito maior e global. Se nós tivéssemos aqui sistemas cooperativos em que várias pessoas se unissem para explorar conjuntamente um pedaço de terra, uma fazenda, com certeza isso poderia ser feito. Mas invadir terra, eu sou totalmente contra.